Você consegue identificar qual dessas imagens foi feita por inteligência artificial e qual foi feita por um artista? Nos dias de hoje, é um assunto que está sendo muito difícil da gente conseguir entender e conseguir principalmente identificar o que é feito pelo artista e o que é feito pela inteligência artificial. Mas tem uma coisa que a inteligência artificial ainda não consegue nos entregar, que é a questão do processo artístico. E isso é uma coisa que a gente precisa colocar em pauta, que é muito importante. O que vai acontecer? A verdade é que é muito difícil a gente conseguir identificar qual a diferença de uma pintura, um desenho de IA e um desenho tradicional. Tá sendo muito difícil da gente conseguir identificar sobre isso. Mas com isso, no vídeo de hoje, eu vou explicar alguns sinais, algumas coisas que a inteligência artificial acaba não entregando, a gente consegue identificar o que é IA e o que é arte tradicional. E também a gente colocar o quanto é importante a gente poder falar sobre o processo criativo no mundo das artes. Se você não me conhece, eu sou a Vitória, professora de artes e mestrando em comunicação. E esse é o Arte Nos últimos anos, ultimamente, a gente vai ter muitas ferramentas de geração de imagem, né? E que vai criar imagens, textos, ilustração de uma maneira muito mais rápida. Mas aí vem uma questão. Isso não significa que a arte tradicional ela vai sumir. Da mesma forma como veio a fotografia ao mundo. É só mais uma ferramenta que a gente está tendo em nossas mãos. Mas a gente precisa saber usar essas ferramentas de forma prudente. Então, a IA ela não vai necessariamente excluir esse artista tradicional, mas algumas perguntas que a gente precisa começar a analisar, que vai falar muito sobre autoria, criatividade e principalmente o processo. Não existe um detector assim de como identificar a IA assim, de uma maneira muito perfeita, mas existem alguns sinais que a gente consegue identificar e é isso que a gente vai analisar hoje. Um dos primeiros são as mãos estranhas. Gente, IA tem muito problema com mão. Então, algumas inteligências artificiais vão ter melhorado um pouco sobre isso, né, quando a gente vai falar de ilustração, mas a mão ainda continua sendo um ponto muito sensível dessas inteligências, então os dedos ficam meio estranhos ou até mesmo a posição, a anatomia não fica assim nem um pouco com sentido. Outra coisa também, quando a gente vai falar de texto, então os textos ilegíveis. Então a gente vai ter placas de livros ou na própria camiseta, né, ou assinatura, muitas das vezes, né, que algumas letras vão ficar um pouco distorcidas ou não vão ter nenhum tipo de sentido. Um outro ponto também é a simetria excessiva que a gente vai ter nesses desenhos de inteligência artificial. Então, rosto, objetos, cenários, e vão ficar assim, perfeitos até demais, como se fosse um espelho. Então aí a gente já começa a desconfiar que aquilo é uma IA. Também a gente vai ter a questão de alguns detalhes inconscientes também que a gente vai ter nesses desenhos também. Então, brinco diferente, a sombra não vai bater, né? Uma sombra extremamente contraditória com o desenho que a gente vai pedir. Às vezes a gente pede para colocar uma joia de algum formato, então vai vir num formato diferente, ou coloração, ou vai fazer uma coisa que a gente simplesmente não pediu, algum detalhe que vai mudar completamente. E também a gente vai ter a questão do excesso de acabamento nos desenhos, tá? Então a gente vai ter muitas imagens da própria inteligência artificial que elas vão ficar muito polidas, fica tudo muito brilhante, é tudo muito bonito ao mesmo tempo, mas algumas coisas vão deixar muito a desejar. Então esses são alguns pontos que a gente consegue identificar se aquela arte ela é de IA ou não. Agora a gente vem para a parte mais importante desse vídeo, que é falar sobre processo artístico, coisa maravilhosa. Então, quando nós artistas a gente vai criar algo, a gente tem todo um processo, não é simplesmente cria, a gente tem a parte de pesquisa, a gente tem as referências que a gente vai pegar ou não. A gente também tem os esboços e também a construção de como que vai ficar as coisas. De aonde a gente vai colocar uma cor,
ou aonde vai ficar um objeto, aonde vai ficar o plano também, estudo de cor, algumas correções, para depois a gente ter uma versão final daquele desenho. Então a gente tem várias etapas, não é simplesmente, bum, brota alguma coisa, né? E a gente vai ter rastros, a gente tem esse caminho para a gente chegar na nossa produção final. E a gente também erra, então a gente às vezes consegue construir algo na produção final, mas tem todo um processo por trás, não é simplesmente surgindo, né? E o que que acontece? Essas imagens de IA que são geradas assim em segundos ou minutos, eles não têm esse processo, mas não quer dizer que não houve um trabalho ali, né, de construção. Então a gente tem essa questão do esforço que a gente vai pôr, né, nesse prompt, nessa seleção de esboços, porque às vezes a gente pede uma versão, não fica boa, a gente pede de novo, e fica toda nessa construção de como que a gente vai querer as imagens. Agora é uma pergunta muito difícil. Então, IA é arte? Será? Como que a gente responde uma pergunta dessa? Mas, na minha opinião, IA pode ou não pode ser arte, tem todo um contexto assim por trás pra gente poder entender. Então, quem toma uma decisão criativa, qual vai ser a intenção de fazer aquilo, transformação autoral, processo transparente, como que a gente consegue analisar tudo isso? Então, uma pessoa usar a IA dentro do seu processo criativo é igual a gente usar uma câmera, uma fotografia, a gente pesquisar uma imagem no Pinterest. O problema, assim mesmo, da questão é quando a gente gera esse trabalho e a gente fala que aquilo é nosso. Eu já vi alguns artistas em outras redes que eles pedem para gerar essas imagens por IA para ter uma base, porque às vezes não encontra uma referência de fotografia de como que ela quer. Então, às vezes acaba pegando, né, gerando essa imagem para a gente poder ter ela de referência principal. Então, é como se a gente fosse usar uma espécie de referência. Mas, gente, tudo isso depende do propósito que você vai ter gerando essa imagem de inteligência artificial. Bem, pessoal, o que a gente aprende com tudo isso? A inteligência artificial, ela realmente está mudando o universo e o mundo das artes. Mas uma coisa que a gente nunca pode esquecer é o nosso olhar humano quando a gente vai falar sobre arte, principalmente quando a gente vai falar de arte de inteligência artificial. Como que a pessoa está usando, qual que é o objetivo. E assim, que isso não vire uma discussão de a pessoa usou IA e arte tradicional, mas sim uma disputa, uma conversa séria que a gente precisa ter futuramente, é sobre a questão da autoria do desenho, sobre ética e criatividade, que a gente precisa ter essa conversa muito séria quando a gente vai falar de produção artística. E eu quero saber a sua opinião. Você consegue identificar uma arte de IA com muita facilidade ou você ainda tem um pouco de dificuldade para poder identificar se é IA ou se é arte tradicional? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal e compartilhe esse vídeo com um amigo seu que precisa saber sobre essas informações. E eu te espero no próximo vídeo.